Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 2. Ser despenseiro dos mistérios de Cristo. Primeiro, não ceder aos modismos. O compromisso do obreiro aprovado está em transmitir os mistérios de Cristo e não se conformar com as badalações momentâneas do mundo gospel. Os modismos da época de Paulo, como hoje, eram abundantes, mas ele resistiu a todos e ensinou que, ainda que um anjo do céu aparecesse e pregasse outra mensagem, deveria ser reputado como maldição, abominação. Esse compromisso com a verdade de Deus deve marcar o obreiro aprovado. D.A. Carson, sobre esse aspecto, enfatiza: os líderes cristãos são servos de Cristo e foram encarregados do Evangelho, os mistérios de Deus. Se todos os cristãos devem servir a Cristo, quanto mais os seus líderes devem fazê-lo inequivocadamente. Se todos os cristãos desfrutam da sabedoria de Deus transmitida pelo Espírito Santo, quanto mais os seus líderes, que foram encarregados dessa grande herança, devem administrá-la sabiamente. Dessa maneira, cabe a cada obreiro ser um interlocutor entre o trono da graça e o corpo de Cristo, na área de atuação de sua chamada. A distribuição dessa revelação, porém, diz Paulo, é dada segundo a medida da fé de cada um. Romanos 12, verso 3. Frisa-se, porém, que esses mistérios estão revelados na Bíblia. Não se tratam de supostas revelações particulares recebidas em ranchos de profetas. O homem de Deus precisa ter discernimento para não oferecer comida estragada ao rebanho do Senhor. Segundo, manejar bem a palavra. O obreiro deve ser um estudioso da Bíblia. Nunca pode se sentir suficientemente apto, profundo, pois a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. O preparo intelectual e o teológico devem ser buscados incessantemente. Provérbios 4, verso 7. Esse é um dever do obreiro que quer ser aprovado por Deus. Pode-se perceber claramente que Paulo era um argumentador eficaz, não só pela graça que Deus lhe concedia, mas também pelo conhecimento e sabedoria adquiridos ao longo da vida. Judeus, gentios, filósofos estoicos e epicureus, reis, sábios, os quais empreenderam algum debate com Paulo, sempre ouviram uma resposta contextualizada e sábia para confrontar os opositores. Por qual razão? Talvez parte da resposta esteja no texto de 2 Timóteo 4, verso 13, quando Paulo demonstra o apego, no fim da vida, quando estava em uma masmorra pelos livros de sua biblioteca. Nessa mesma epístola, ele exorta a seu companheiro Timóteo que permanecesse nos estudos bíblicos, pois não deveria se envergonhar de manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. Terceiro, falar a sã doutrina. Ao escrever a Tito, Paulo fez a recomendação que ele falasse o que convém à sã doutrina. Tito 2, verso 1. Sã ou sã é aquilo que é saudável, não o que é apetitoso. Às vezes, o que tem mistura é mais palatável, mas produz morte. É o caso da doutrina. A doutrina dos amigos de Jó, por exemplo, era boa, mas não era sã. Ao invés de trazer revelação, trouxe perturbação, porque estava permeada de elementos malignos. Hoje, por exemplo, muitas pessoas lotam auditórios com indivíduos que prometem prosperidade financeira, mas nada falam sobre a porta estreita e o caminho apertado que leva ao céu. Isso atrai público, mas certamente não agrada a Deus. No livro O Cristianismo em Crise está escrito: o verdadeiro Cristo e a verdadeira fé bíblica estão sendo rapidamente substituídos por alternativas doentias, oferecidas por um grupo de mestres que pertence ao denominado movimento da fé. Este câncer vem sendo alimentado por uma constante dieta que poderia ser chamada de cristianismo das refeições rápidas, belas na aparência, mas fracas em substância. Os provedores dessa dieta cancerígena têm utilizado o poder das ondas de rádio e televisão, bem como uma pletora de livros e fitas criteriosa e agradavelmente embalados, a fim de atrair suas presas para o jantar. E os desavisados têm sido chamados a amar não o mestre,
mas aquele que está na mesa do Mestre. Para evitar esta crise, precisamos mudar nossa percepção de Deus como um meio para se chegar a um fim, reconhecendo que Ele é um fim em si mesmo. Precisamos mudar de uma teologia baseada em perspectivas temporais para uma teologia alicerçada sobre verdades eternas. A sã doutrina, enfatizou Paulo, não seria suportada nos últimos tempos, 2 Timóteo 4, verso 3. Não é à toa que se vê, aos borbotões, a proliferação de novas denominações evangélicas. Cada uma quer construir uma opção à sã doutrina, que lastreia os bons usos e costumes. O obreiro aprovado, porém, não pode se vergar aos caprichos de uma sociedade pós-moderna que deseja relativizar o divino, liberalizar as doutrinas bíblicas e desacralizar os elementos cultuais. Que sejamos como os sacerdotes do tempo do rei Uzias, homens da maior firmeza, que confrontaram o pecado do rei e foram aprovados por Deus. Segundo Crônicas 26, versos 17 a 21.